Hoje vamos falar sobre a aposta de Pascal. Blaise Pascal foi um renomado teólogo, filósofo e matemático francês lá do século XVII. Ele acreditava que não era possível demonstrar racionalmente a existência ou a inexistência de Deus. Por isso, para ele, crer ou não em Deus se resume a uma aposta. Podemos apostar que Deus existe ou que ele não existe. Mas qual seria a melhor escolha? Para Pascal, a aposta mais vantajosa é crer na existência de Deus. Se apostamos que Deus existe e ele de fato existir, ganhamos a vida eterna. Caso ele não exista, não perderemos nada, pois simplesmente deixaremos de existir. Por outro lado, se apostamos que Deus não existe e estivermos errados, enfrentaremos a condenação eterna. E se estivermos certos, nada ganhamos, pois sequer estaremos vivos para confirmar nossa razão. Assim, para Pascal, o caminho mais sábio é crer em Deus. Mas será que esse argumento é realmente consistente? Esse argumento parece apresentar alguns problemas. Primeiro problema: possível falácia. Ele parece incorrer na falácia da falsa dicotomia, que ocorre quando se assume que existem apenas duas opções, quando na realidade há outras alternativas. Em outras palavras, um argumento baseado nessa falácia faz com que a pessoa acredite que há apenas duas possibilidades, aponta que uma delas é indesejável e com isso conclui que a outra deve ser aceita como a melhor escolha. E de que forma esse argumento incorre nessa falácia? Pascal parte do pressuposto de que só há duas opções: acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. No entanto, ele desconsidera a possibilidade de acreditar no Deus errado. Ao redor do mundo, existem diversas crenças em diferentes divindades, o que significa que alguém poderia escolher acreditar em Deus e ainda assim ser condenado por ter escolhido acreditar no Deus errado. De qualquer forma, se esse fosse o único problema, poderíamos ajustar o argumento para concluir que acreditar em algum Deus seria melhor do que não acreditar em nenhum, pois isso ao menos ofereceria uma chance de salvação. No entanto, esse não é o único problema. Segundo problema: critério de salvação. Assim como para Pascal não é possível demonstrar racionalmente a existência de Deus e, consequentemente, como vimos, determinar qual seria o verdadeiro Deus, também não há como saber qual é o critério de salvação. Esse critério poderia não depender da crença nele ou até mesmo exigir a descrença. Afinal, por que não considerar a possibilidade de um Deus que valoriza o ceticismo? Dessa forma, não haveria escolhas objetivamente melhores ou piores, e a aposta se tornaria completamente aleatória. Terceiro problema: escolher acreditar em Deus. Crer salvificamente em Deus, sobretudo para os cristãos, não é uma escolha pessoal, mas um dom de Deus, conforme ensinam as Escrituras. Lá em Efésios, capítulo 2, verso 8, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Conclusão. Portanto, considero a aposta de Pascal um argumento apologético frágil. Existem abordagens mais robustas e fundamentadas. Críticas infundadas. Alguns ateus vão além e argumentam que, mesmo que os três problemas anteriores não existissem, isso não significaria que escolher acreditar em Deus fosse a melhor opção, pois a descrença traria recompensas em vida. No entanto, esse argumento parte da visão equivocada de que ser cristão implica necessariamente na abstenção do prazer e, consequentemente, em uma vida de desprazer ou de prazeres inferiores. Uma ideia que carece de fundamento. O cristão valoriza o prazer, como expressa, por exemplo, o Catecismo de Westminster. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se ou encontrar prazer nele para sempre.
Entretanto, o prazer buscado pelo cristão é distinto do prazer não cristão. Além disso, esses prazeres são irreconciliáveis. Portanto, a escolha entre acreditar ou não em Deus não tem a ver com escolher uma vida de prazer ou não, mas sim a definir qual tipo de prazer se deseja buscar. Entre ambos os prazeres, não há qualquer evidência de que o prazer do não cristão seja superior ao prazer do cristão. Pelo contrário, o verdadeiro cristão crê que o prazer encontrado em Deus, que já pode ser desfrutado nesta vida, supera qualquer outro.